que é que você está celebrando aí hoje? Tô celebrando muita coisa, eu tô celebrando um desejo de 40 anos de querer contar. 40 não, pelo menos uns 35 ou 30, porque pegando desde a infância, que são essas histórias que eu conto. Quando eles me apresentaram, queriam contar essa história do movimento Black Rio, lá na Novelo, quando eu ainda estava trabalhando lá. E eu falei que eu adoraria, porque eu conhecia todos eles de entrevista, de ir nos bailes de celebração que estava acontecendo. E eu falei, mas a minha mãe também dançou nesses bailes, alguns deles, né? Principalmente que tinham em Botafogo, na época lá do seu Grand Prix já. E porque eu contei a história da minha mãe, e como minha mãe conheceu meu pai, e o projeto que iria virar só ia ter a Black Rio como fio condutor, e se interessaram pela história dos dois, e teve. E eu falei, pô, beleza, já fiz a minha missão. E claro, são histórias de muita pobreza, de muito sofrimento e de uma saída dessa pobreza, desse sofrimento, bem heróica, assim, né? Bem cinematográfica, se a gente pensar. Como fazer eles contar essa história sem machucar eles, sem voltar nesse sofrimento todo? Quando a gente fala de sofrimento, até onde é fetiche, né? Para o prazer, inclusive, de outros, ou até quando é um lugar de necessidade, mas que leva a gente para uma outra direção. Esse é um conflito que eu tenho sempre, muito assim. Como é que eu vou falar desses assuntos tão densos, tão dolorosos às vezes, sem estacionar, sem desanimar, né? Para mim é uma grande questão. Para mim também. Para mim também. Eu acho que, assim, é bem difícil isso, né? Ao mesmo tempo que a gente não pode esquecer determinadas coisas, a gente não pode fazer dessas feridas e desse sofrimento o nosso único mote e a nossa... Sabe? A gente não pode viver desse sangue e dessa dor. E, às vezes, me preocupa um determinado discurso que diz assim, vamos esquecer, vamos caminhar para adiante, mas, bicho, não dá para você não lembrar. Até porque a gente tem uma história que não foi contada ainda, né? Que ainda não, as pessoas não sabem o que aconteceu aqui, de fato, né? Eu acho que ainda falta. Mas olha, Lázaro, eu acho que a gente está conseguindo, sabe? Eu vejo não apenas eu, ou Porcidônio, ou você, eu vejo tantos autores e tantas pessoas criando tantas coisas incríveis, né, no cenário da literatura, do próprio audiovisual, das artes. É muito bonito esse movimento, e ele só cresce, né? Ele só, né, um fermento que vai crescendo, e acho que é um caminho sem volta, né?